Ok, vamos aqui à construção de nosso personagem para as apostilas, sejam elas tradicionais, impressas ou digitais, que é diretamente no computador. Independente de onde você estiver acompanhando o processo, seja pelo vídeo ou pela apostila, um vai ajudar a complementar o outro. No vídeo você vai ver os processos, o passo a passo, e na apostila a gente vai ter o texto de complemento para que você possa fazer o seu desenho da melhor forma possível. Primeira parte que a gente vai fazer é o rascunho. Portanto, escolha um lápis que seja um tom mais claro, não segure o lápis muito na ponta e tente riscar fraco, para que você possa ter um bom aproveitamento do que você está fazendo. Vamos começar aqui, ó. Uma vez que você tem formato aqui da cabeça pronto, a gente vai ter as marcações principais, tá? No caso, nosso personagem vai estar assim, as duas linhas são no centro, essa outra linha é aqui, a gente vai ter mais essa linha aqui embaixo, que é o mesmo tamanho, e depois a linha aqui do meio, que é para a boca. A gente tem aqui as linhas número 1, número 2, número 3 e número 4, a ordem que foi construída. Depois a gente vai ter a marcação da lateral aqui do rosto, lembrando de riscar sempre com a linha bem fraca, tá? Então a gente tem a primeira etapa, que é a marcação e construção do rosto, ou a da cabeça, melhor dizendo, para aí a gente poder vir para o corpo do personagem. A gente vai ter um pescoço aqui bem curtinho, bem pequenininho. Vamos ter aqui essa marcação para a altura do ombro e a marcação aqui para o corpo. Eu gosto muito de marcar isso aqui, ó. O tamanho do corpo do personagem é aproximadamente 3 cabeças. Pode ser até 3 cabeças e meia. O que seria esse tamanho de 3 cabeças? É tipo essa medida aqui, ó. Uma cabeça. Se eu pegar esse tamanho e repetir aqui para baixo, eu vou ter aqui a segunda cabeça, aproximadamente. Se eu repetir novamente aqui para baixo, eu vou ter aqui embaixo a terceira cabeça. A gente vai ter aqui 2, 3, aproximadamente aqui a terceira cabeça. Seria o tamanho do personagem. Tá? A gente vai ter aqui, ó, o ombro aqui e o braço aqui para trás, com a mão aqui do lado. O outro a gente vai ter o ombro aqui, a mão vindo aqui para o lado, cotovelo, e a outra mão vindo aqui para frente, ó. Então a gente tem basicamente essa estrutura aqui, que é o que eu chamo de primeiro esqueleto. Depois disso aqui pronto, no meu caso, eu posso fazer isso aqui. No caso de quem está desenhando no tradicional, a gente aí vai ter que começar a marcar a segunda etapa e fazer a limpeza. Então a gente vai começar aqui pelo rosto, novamente. Só que agora eu vou começar a definir um pouquinho o rosto dele. Como é um personagem de mangá, começar marcando aqui a primeira etapa, que seria a bandana do personagem. Vai ter essa marcação aqui. A gente vai ter aqui a ponta do nariz dele. Vou aproveitar aqui já para marcar a sobrancelha na linha número 1. Pode trabalhar bem suave,
tá? O traço, ele pode ficar um pouquinho quebrado, não tem muito problema isso, tá? A gente vai ter aqui, ó, o tamanho do meio dos olhos, a distância entre os olhos, e esse tamanho aqui eu repito ele para um lado e para o outro. Então eu vou ter aqui a linha de base, a linha embaixo dos olhos. Veja que essa linha está acima do nariz, tá? Vamos ter aqui a segunda linha também para fechar aqui, ó, aonde vai ficar os olhos. E aí a gente vai ter essa marcação, ó. Da mesma forma o outro lado. Marquei aqui a linha da pálpebra. E vou deixar os olhos aqui um pouquinho redondinhos. Ainda não é a finalização dos olhos. A gente vai vir aqui o formato da boca. Começa com formato um pouquinho retangular. Aí dá só as pontinhas aqui mais para cima para indicar o sorriso. Então a gente já tem aqui o formato do rosto dele. Vou marcar aqui na lateral a orelha, que é da altura aqui do olho até a altura do nariz. A mesma coisa para o outro lado. E vou fechar aqui o rosto dele. Só que eu ainda não vou fazer o cabelo. A gente vai trabalhar aqui primeiro com o corpo. Depois a gente volta aqui para o acabamento do cabelo e os olhos. Então a gente já tem aqui de diferente. Ele usa a roupa dele por fora. Eu posso definir um pouquinho mais o desenho do corpo, que vai ajudar a construir a roupa. O ombro aqui um pouquinho maior, o círculo. A gente vai ter o braço dele aqui. O cotovelo, posso deixar o círculo um pouquinho maior. A gente vai ter aqui aparecendo, ó, um pedacinho do antebraço. E aí a gente vai ter também a mão dele, que foi feita essa bolinha. A gente vai definir aqui um pouquinho melhor, deixando esse formato quase como um quadrado, tá? O quadrado tem quatro lados, a gente tem a mão dele aqui, ó. Não é um quadrado perfeitinho, mas também com 4 lados um pouquinho arredondados. E com isso, já vou fazer, ó, esse formatinho aqui, ó. Esse formato é um formato de elipse. Tá? A gente chama de formato de elipse, que é para os dedos. Eu vou ter aqui a bolinha agora, ó, na pontinha de cada dedo, aqui um pouquinho mais para baixo, aqui também um pouquinho mais para baixo. Por isso que tem que riscar fraco, tá? Porque a gente faz algumas formas assim, ó, em sobreposição. A gente tem aqui a primeira parte do tronco que a gente marcou, tá aqui atrás. Já vou aproveitar aqui para marcar a cintura, que a gente tem a região do quadril. E aqui agora eu posso marcar a perna dele com o joelho. Da mesma forma, a canela dele aqui. E aí, por último, a gente vai ter o pé dele aqui, que eu vou colocar em cima de uma pedra, ó. Pode deixar o formato básico assim, para pedra. E a gente vai ter a perna dele aqui, que está para baixo, com a bolinha aqui para o joelho. E aqui a panturrilha, para vir o pé, que está mais de frente. Ficando dessa forma. Fazer aqui agora o braço que ficou faltando. A gente vai ter aqui, na verdade eu ia colocar até 3 dedos somente, mas vou deixar com 4 mesmo.
Já entrou com 4, vou deixar com 4. Tem esse formato aqui, ó, para a mão primeiro, polegar. E aí novamente, olha as elipses para poder marcar aqui o formato dos dedos. Vou ter só o quadradinho aqui da ponta. E por último, vou marcar aqui, ó, para fazer a kunai dele. Aquela faquinha que os ninjas aí de Naruto usam. Para fazer a kunai tem que trabalhar essa linha reta primeiro, para depois ter como marcar o formato dela aqui, ó. Conferindo aqui tudo direitinho do corpo. Então agora eu vou vir para a cabeça dele, ó. A gente vai desenhar aqui o Naruto muito doido. O ninja mais doido da vizinhança. O desenho que eu estou vendo aqui, o cabelo dele não segue aquele padrão que normalmente a gente acha nos desenhos oficiais da internet. De vez em quando eu percebo isso. Normalmente o cabelo de Naruto tem meio que um padrão que é seguido, mas às vezes esse padrão é modificado. Fica um pouquinho diferente de uns desenhos para outros. Então, a gente vai ter aqui o olho dele. Deixa o olho dele mais retinho assim. E a gente aí vai ter, não pode esquecer, as marcas aqui da lateral. O que acontece, ó? Uma vez que o esboço do corpo está pronto, a gente vai começar a aplicar a roupa e a fazer o acabamento do desenho. Já faz os dois, tá? Mas para fazer isso, primeiro você pode fazer a limpeza, tá? Eu chamo aqui de limpeza, mas no arquivo digital, né? No arquivo tradicional, melhor dizendo, a gente não vai ter essa camada de limpeza, a gente não vai ter esse passo de limpeza. Eu só vou indicar lá que existe essa limpeza. O que é essa limpeza? Nada mais, nada menos do que você pegar todas as marcas do desenho que você tem de lápis, do lápis mais claro. Você vai passar a borracha e fazer isso aqui, ó. Não vai usar a linha mais, ela não precisa. Você vai passar a borracha para poder limpar. Por isso a gente chama de limpeza. O processo que eu estou trabalhando aqui não é o mesmo processo que eu uso. É o processo para aula, que é o ideal para quem está começando. Tá? Depois de marcar, ó, essas linhas de esboço, quando você define o corpo, você pode vir aqui e fazer a limpeza das marcas que você fez na primeira parte do desenho. Porque a gente não vai mais usar essas marcas. E se você deixa elas no desenho, ela vai acabar te atrapalhando para as próximas partes. Por exemplo, aqui na mão, só vou apagar aqui o que está por dentro. Aqui embaixo. Não, aqui não, pode deixar até, aliás. Só na parte de baixo aqui que a gente apaga realmente. Tá? Ou aqui no meio. Aqui dentro. Aqui, que é a saída do dedo. Nesse meu caso aqui. E aí no rosto, por exemplo, ó, essas linhas aqui do meio eu não vou mais usar. Você já pode apagar aqui. Nenhuma dessas linhas que a gente vai usar aqui vão permanecer, tá? Só as mais escuras. Não vai mais usar, passa a borracha para poder limpar, ó. Você ficar com o desenho mais limpinho e a qualidade vai ficar melhor. Eu dei aula em alguns lugares
que o pessoal estava achando que o desenho estava ficando horrível. Na verdade, só eram as linhas de esboço que estavam deixando eles um pouco confusos. Quando você tira essas linhas, você já vai ver que o seu desenho já está melhor. Se acontecer de ficar alguma coisa torta, um pouquinho fora do lugar, não se preocupe tanto, porque isso faz parte do processo de aprendizado. Você tem que ir treinando para poder melhorar. Ninguém fica bom em um desenho só. Desenho é uma prática que você vai melhorando à medida que vai praticando. A única forma de ficar bom com o desenho é se você continua desenhando. Então a gente tem aqui, ó, fiz a limpeza. Agora eu vou fazer a parte do acabamento. E roupa. Então, para isso, a gente vai ter aqui, começando o esboço da roupa dele com as formas bem simples. A gente tem aqui essa parte, não é exatamente um cachecol não, mas essa parte aqui do pescoço dele, ó, que a gente pode fazer esse formato mais retangular. Depois tem aqui no meio para poder marcar. Então a gente tem tipo a jaqueta que ele usa. Então a gente vai ter aqui a parte, diminuir um pouquinho só as linhas aqui do ombro. Vai ter o lado de cá também, ó. Parte aqui do braço dele que vem aqui para baixo. A dobra da roupa aqui atrás. A parte da blusa dele, a gente tem aqui no meio, que é tipo o eclé que a gente tem da jaqueta dele. E aqui embaixo, que fecha também. Veja que eu vou mantendo as linhas um pouquinho quadradinhas no início, que é justamente para facilitar de eu fazer a construção. A gente tem esses caminhos aqui. Para a calça, a gente vai ter aqui a parte do eclé da calça também, e vai ter aqui a dobra. Para ambos os lados tem que ter essa dobra. Só que na calça dele a gente tem aqui do lado que fica mais curvado. Não faça isso aqui reto, senão vai ficar esquisito, vai ficar mal feito, tá? Fica com essa curvatura que a gente tem aqui. E aí a gente vai vir aqui para o joelho. Aqui vai ter a dobra também, ó. E aqui embaixo vai ter tipo a bainha da calça. Ó, fazer logo a outra calça também. A outra calça aqui não tem dobra direto, só é aqui para vir para a bainha mesmo. Do lado de fora, e aí já sobe aqui para o quadril. E aí a gente vai ter a sandália, que tem essa partezinha aqui, ó. O encaixe da sandália. Mesma coisa aqui para vir os pés. Os pés é um pouquinho difícil de ser feito, mas eu vou passar um macete aqui que vai deixar mais fácil. Primeiro fazer a sola. Para esse dedo que está aqui na frente, vai ter o dedão dele aqui aparecendo, dobrado assim. E aí você vai ter aparecendo só 2 dedos aqui do lado, ó. Fechou aqui. Para o pé de cá, que é um pouquinho só mais difícil, a gente vai aparecer só um pedacinho da sandália, por causa do ângulo do pé. Aparecer aqui o fundo, aqui na frente, e a gente vai ter isso aqui, ó. Para aí vir que o dedão, posso puxar assim para cima. Aqui um dedo menor, esse daqui um pouquinho menor, esse daqui um pouquinho menor e o mindinho.
para ir vir aqui a parte de baixo da sandália. Se você reparar os dedos, o dedão é meio quadradinho e os outros são meio curvados assim de lado, diminuindo o tamanho. A gente aí tem esses efeitos para os dedos. Agora a gente vai vir para as mãos. Fazer primeiro a mão aqui da kunai, que a mão dele está solta. A gente vai ter aqui a parte de cima, para puxar logo aqui para os dedos. A gente vai ter aqui o polegar, ó, mais de lado. Pode deixar a unha aqui se quiser, ou se não quiser, não faz a unha. Puxa essa segunda linha aqui no polegar, para aí vir os dedos aqui que estão segurando a kunai. No caso, a gente tem as elipses, mas tem essa folga aqui, ó. Então, você vai trabalhar fazendo a parte de cima e a entrada na folga, ó. Ficando desse jeito, ó. Fecha aqui para baixo. E a gente vai ter aqui a ponta do dedo mais quadradinha. Puxou aqui. Você pode dar essa linha aqui para as dobras. E aqui embaixo, puxa essa linhazinha aqui no mindinho. Eu cometi um pequeno erro aqui, mas dá para a gente ajustar. Que é essa base aqui para kunai. Que no caso, eu tenho que apagar essa linha daqui, ó. E a gente aí vai ter bolinha aqui embaixo da kunai. Pode fazer isso aqui, ó. Para essa forma que eu tenho aqui, eu já puxo aqui para cima também, marco isso daqui. Vou ter essas linhas meio curvadas para indicar que a kunai tá com a parte enroladinha. A gente vai fechar aqui, aqui e aqui na ponta. Se você não quiser fazer na mão, para não deixar torto, você pega uma régua para poder fazer a kunai dele. Não recomendo as medidas iniciais usar régua. Pode fazer na mão mesmo, mesmo que fique um pouquinho torta. A gente aí vai ter aqui os dedos dele agora para trabalhar. Aqui eu vou ligar direto aqui do lado. Eu vou fazer aqui embaixo. Aí aqui sim, a gente tem que fazer essa casinha aqui da unha. Porque a gente vai desenhar aqui o rasegã dele. Então eu tenho que ter aqui o dedo, ó, completo até em cima, para fazer aqui a entrada do rasegã. Só que repare que aqui em cima também, ó, vai inclinando para baixo. Os dedos vão ficando um pouquinho menores, que é para poder dar o efeito correto aqui da altura dos dedos dele, ó. Fechamos aqui embaixo. Aqui a gente fecha agora o polegar. Vou ter aqui a entrada do polegar. Ó, a elipse do polegar. E a unha do polegar. Agora, no meio, a gente vai marcar aqui a bola. Onde a gente vai desenhar o rasegã. Eu vou dar um pequeno efeito aqui. No caso, dentro da bola. Puxar esse daqui. Puxar esse daqui. Pronto, deixar esses três efeitos por enquanto. Daqui a pouco a gente vem para mexer mais nisso daqui. Feito essas etapas, né, a gente vai ter aqui os últimos detalhes a serem aplicados. Vou botar uma linha aqui mais fininha, que seria aqui, ó, a parte do zíper. A gente tem aqui na roupa dele também a parte do zíper. Você pode ir dando esse efeito aqui triangular de um lado para o outro. Aqui em cima, ó, eu marco o triângulozinho assim do zíper.
bolinha, pronto. E aí a gente vai ter esses efeitos laterais aqui, ó. Então você puxa aqui, aqui. Você faz um lado primeiro e aí puxa esses efeitos. A mesma coisa, ó. Faz um lado, no caso aqui o lado de cima. É a mesma coisa. Fechamos aqui a conclusão da roupa. Fazer os últimos detalhes aqui para os olhos. No caso do Naruto, a gente tem aqui o brilho no meio e o brilho aqui em cima. Ó, o brilho do meio e o brilho aqui em cima. E vai ter aqui também a bandana. A bandana fica um pouquinho menor aqui do que a faixa. A gente vai ter aqui os três parafusos. E vai ter aqui no meio a espiral, que vai fazer o efeitozinho aqui, ó. Por último, isso daqui, formando assim a bandana do Naruto e a marquinha aqui do dente. Então aqui eu já fiz os detalhes e o acabamento. Última parte, ficou faltando, ó, orelha. A gente tem essa linha de dentro com essa curva aqui para cá e as duas curvinhas de cima. Mesma coisa do outro lado. Aqui em cima, essa partezinha com a volta e as duas curvas aqui em cima. Então aqui a gente já fez o acabamento. Aí falta agora fazer a última etapa, que é a finalização com lápis escuro. Você vai pegar um lápis que seja um pouquinho mais escuro do que esse. Eu recomendo muito o 3B, o 4B, o 5B, o 6B, para fazer essa etapa do acabamento. Antes de passar os lápis mais escuros, façam a segunda limpeza, como a gente viu, tá? E aí depois você vem para finalização com lápis, que no caso eu recomendo um lápis 6B ou algum lápis mais escuro. Aqui no meu eu tenho que mudar um pouquinho. E a gente aí vai vir aqui, ó, praticamente com preto, com a tonalidade menor. E aí vai começar a fazer todo o acabamento do desenho. As linhas aqui mais inteiras. Veja que eu não fico fazendo tracejado. Tracejado é quando você risca assim, ó. Eu não trabalho assim porque não fica legal o resultado. É tentar sempre fazer a linha mais inteira e riscar em um sentido só de preferência. Eu vou explicar sobre isso de riscar em um sentido só. Aqui para mim no digital, fazer essa parte do acabamento é a parte mais difícil que tem. Porque qualquer tremida que eu der aqui, a linha fica muito feia, fica muito tremida. Então aí aqui eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Então aqui eu já começo a fazer isso, que é rodar o desenho. Até aqui eu trabalhei o desenho só de um lado só, tá? Aqui eu já começo a rodar um pouquinho, porque a linha de acabamento, se eu fizer e não ficar legal, o desenho fica feio. Outra coisa, riscar em o mesmo sentido é isso aqui, ó. Riscar em uma direção só. Você vê que eu fiz a linha sempre em um sentido só. Mesmo que a linha seja grande, eu diminuo um pouquinho o tamanho dela e risco mais de uma vez. Assim, ó. Eu não pego aqui da ponta e continuo. Pego mais de trás, ó. Mais de trás, mais de trás. Se uma linha ficar um pouquinho fora do lugar,
não tem problema. O que não pode é deixar o desenho todo rabiscado, todo marcado, todo tracejado. Uma linha ou outra que fica um pouquinho torta, que sai do lugar, não tem problema, isso é comum, tá? Aí vai ser o seu treino que vai fazer você melhorar essas linhas. Como eu disse no início, o desenho você tem que estar sempre praticando para ficar fera. A gente vai ter aqui a sobrancelha, que a gente marcou lá no início do desenho. Tem aqui a linha da pálpebra. Se você reparar, algumas dessas linhas já até sumiu um pouquinho por causa da primeira limpeza. Pode acontecer no seu desenho também. Você só faz acender ela um pouquinho mais. Continua aqui, ó. Deixa essa linha de cima mais grossa. Essa linha de baixo é mais fininha. Que isso daí é do próprio mangá, para o desenho ficar mais bonito. Aqui atrás. Essa linha de fora também, ela pode ficar um pouquinho mais grossa. Não precisa você riscar o desenho forte, tá? Porque aqui, como é no digital que eu trabalho, eu coloco a cor ali da linha quase preta e ela já sai assim, ainda não tá preto, tá? Fica mais escuro do que isso ainda. Aumentei um pouquinho demais aqui a pupila dele. Então a gente vai ajustar de cá, aumentando também a outra. Pronto. Aí aqui o nariz dele. Parte aqui do lado do cabelo. Mesma coisa aqui. Faz logo a orelha, ó. Puxa as linhas mais inteiras. Vai ter isso aqui, ó. As marcações, sempre com a linha mais inteira. Usando as linhas com lápis mais escuro. Se a linha for muito grande, você não consegue fazê-la de vez. Você pode dividir ela em partes, não esqueça disso. Como assim dividir em partes? Já vou mostrar aqui. Por exemplo, ó, essas linhas daqui, se forem muito grandes, você faz isso aqui, ó, divide em duas. E aí deixa a linha mais retinha. Vai ficar melhor o resultado. Fazendo assim, eu acredito que você vai conseguir um resultado melhor no seu desenho. E aqui o restante é só fazer realmente a finalização do desenho que você já construiu aí. Tenta manter as linhas em cima do lugar certinho. E você vai ficar com o desenho todo belezinha.
ficando desse jeito. Aqui já é do casaco dele. Do casaco aqui atrás. E agora eu vou começar aqui o detalhe do Rasengan. Vou dar alguns pontos aqui, ó, para me orientar, tá? Isso aqui é uma cruz e depois aqui, ó, um X. Por que esse ponto? Para eu poder fazer isso aqui, ó. Fazer as pontinhas maiores e fazer as pontinhas menores. Todas as marcações, seja da cruz ou do X, ó, eu vou deixar os pontos maiores. Aqui o dedo está na frente, então o efeito do Rasengan vai ficar por trás. Ficando desse jeito. E a gente aí vai ter aqui no meio, vou dando esse efeito assim meio quebradinho. É a mesma coisa que o segundo efeito. E aí o terceiro efeito. Que eu lembro que esse golpe dele, ele vai meio que concentrando, tipo uma espiral. Com isso eu já posso vir aqui para os dedos. Venho primeiro a linha de fora dos dedos, para depois fazer a linha de dentro um pouquinho mais fininha. Por que eu fiz o Rasengan primeiro? Porque ele está na frente dos dedos. Tá? Então, para não atrapalhar a construção dele depois, fiz ele primeiro. E agora aqui, ó, os dedos do Naruto do lado de fora do Rasengan. Primeiro a parte de fora dos dedos, para depois essa parte de dentro, com a ponta dos dedos e a unha. Formato da unha, ó, a parte de baixo é reta e a de cima é curvada, dando tipo um efeito de letra D. Se você reparar aqui, ó, é tipo um efeito da letra D que dá pra gente fazer. E aí a gente vai ter a mão, só que vai ter um detalhezinho só que vai entrar aqui junto da mão. Marquei aqui o polegar, fechei o dedo e aqui a unha. Qual é o detalhe que vai entrar? Você vai aproveitar essa linha daqui de fora e vai puxar isso aqui, ó, que é a manga da blusa do Naruto. A manga da blusa dele está logo por trás da mão. Aqui não vai aparecer, porque ela está mais atrás. Mas aqui a gente pode emendar aqui, ó, na linha e já fazer a manga da blusa dele. Botar a dobra aqui em cima, para indicar que é a dobra do braço. E aqui a gente concluiu essa parte da blusa. A gente vai vir logo para outra mão aqui. Aproveitar que está com um pouquinho de paciência a mais. Se você errar ou ter dificuldade, você deixa a mão aí e vem para as outras partes do desenho que são mais fáceis, tá? Não fica só aqui se estressando com a mão se tiver dificuldade. Deixa ela e vai para as outras partes. Você pode vir aqui para essa parte daqui agora, ó. Mesma coisa o outro dedo aqui. Mesma coisa, ó. Fazer a ponta aqui quadradinha e a linhazinha aqui, ó. Ponta quadradinha, mais essa linha. Ponta quadradinha com essa linha. E a gente já aproveita e faz a kunai aqui. Dessa forma. Mesma coisa aqui, ó.
mais inteiro. Mais inteiro. Fechando desse jeito. Última parte. Então a gente aí vai ter, depois da construção dessa outra mão, finalização aqui atrás. Ok. Fecha essa parte. Vemos aqui embaixo. A gente aí vai ter parte de fora aqui também, ó, até mais inteira. Posso começar por ela aqui, porque é um pouquinho mais fácil de fazer. Vai ter aqui da bainha da calça. Os dedos a gente vai deixar para fazer por último. Aqui a parte da sandália. Aqui em cima, ó, dobra para a saída dos dedos. Fechamos aqui. Vamos aqui para outra perna, um pouquinho só mais complexa. Começar aqui marcando as dobras que a gente tem. Marquei aqui direitinho. Puxar um pouquinho mais. A gente vai ter isso aqui agora, que é curvado. Não deixa essa parte da perna ficar com essa linha aqui reta. Ela é curvada. Fecha aqui em cima. Vai ter isso aqui. Para concluir essa parte daqui de baixo. Não sei exatamente o tempo que o vídeo está dando. Não sei se ficou muito curto, muito longo. Mas tentei explicar aí da melhor forma, bem passo a passo. Para você entender a construção e agora a parte de acabamento. Se ficou dúvida, volta lá naquele trecho da dúvida. Dá uma olhada de novo e adapta ao desenho. Comecei fazendo uma bolinha, você pode tentar fazer uma elipse. Você pode fazer uma marcação de alguma outra forma. Por exemplo, aqui no dedo, ó, você vai tentar adaptar isso daqui, ó, se você teve dificuldade para construir. Não tem problema nenhum. A ideia do desenho é facilitar para você o processo de construção. Já vai ter aqui da pedra que eu falei, ó, as linhas assim um pouquinho só mais retas. E a gente aí pode ter aqui algumas linhas da marcação da pedra assim, ó, para dar indicação que é pedra. Vou ver o que dá para fazer aqui nesse chão, diminuir um pouquinho. Botar uma marcaçãozinha assim ao redor. Deixa eu apagar só a pontinha aqui e aqui. Que dá para botar mais uma pedrinha assim, ó. Mais uma pedrinha aqui, outra pedrinha aqui atrás. Mais uma aqui no chão. Só para não ficar o bonequinho voando aí, o Naruto voando. Que vai ter aqui do lado. Isso aqui, ó. Aí novamente a letra D, que a gente usou lá em cima nos dedos, dá para usar aqui também. Ficando aqui desse jeito a versão final desse Naruto. Depois de terminar isso, você pode passar a borracha para fazer a limpeza
de qualquer linha que ficar por fora assim, ó, e você não vai usar, tá? Passa a borracha para limpar. Se acontecer de apagar alguma das linhas que já estão prontas, é só acender de novo, certo? E aí você vai ter esse estilo do Naruto aqui, que é um estilo meio chibi, para poder trabalhar, tá? Fica um pouquinho mais fácil de começar as construções. Então vamos tentar desenhar, tá? Porque desenho é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica com seus desenhos. Até a próxima aula. Até mais.